Olá, equipe de cálculo 3. Nessa videoaula, vamos ver como resolver sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes. Vamos nessa? Vamos ver então a partir de agora como resolver a equação x' igual a A vezes x, onde A é uma matriz de coeficientes reais, n por n. Vamos supor que o determinante de A é diferente de zero. Então, nesse caso, o sistema vai ter solução única, sempre. Se n for igual a 1, o que a gente tem nada mais é que uma equação linear de primeira ordem que a gente já sabe resolver. Se n igual a 2, vamos primeiro entender o que está acontecendo. A gente quer resolver, por exemplo, o sistema x' igual a matriz 2, 0, 0, menos 3, x. Um exemplo bem simples, mas que vai nortear a gente para resolver equações um pouco mais complicadas. Bom, então a gente tem aqui que o vetor x' nada mais é que um vetor x1', x2'. E aqui a gente tem que o vetor x vai ser o vetor x1, x2. Então, dando continuidade, esse sistema então pode ser escrito na sua forma escalar como x1', x2' igual ao produto matricial 2, 0, 0, menos 3, multiplicado por x1, x2. Logo, o que a gente vai ter aqui é x1' igual a 2x1 e x2' igual a menos 3x2. Bom, observem que são duas equações diferenciais lineares de primeira ordem. Isso aqui vai nos dar, então, que x1 é igual a uma constante C1 vezes E elevado a 2t, e x2 é igual a uma constante C2 que multiplica E elevado a menos 3t. E uma solução vetorial para esse sistema é x igual a x1, C1 é elevado a 2t, C2 é elevado a menos 3t, que pode ser decomposta da seguinte maneira. C1, que multiplica 1, 0, é elevado a 2t, mais C2, que multiplica 0, 1, é elevado a menos 3t. Bom, se a gente chamar agora, definir, essa função vetorial como sendo uma solução 1 e essa função vetorial como sendo uma solução 2, basta a gente verificar se essas funções vetoriais são linearmente independentes. Para isso, a gente vai calcular então o Wronskiano. Se elas forem linearmente independentes, a gente tem que essa solução x é de fato a solução geral do sistema linear. Então, calculando aqui o Wronskiano de x1 e x2, como a gente já viu, esse Wronskiano nada mais é que o determinante é elevado a 2t, colocando aqui o vetor x1, 0, depois 0 é elevado a menos 3t. Esse determinante ele é igual a e elevado a menos t, que é sempre diferente de 0 para todo t. Bom, logo a gente tem então que a solução geral do sistema é dada por x igual a C1 é elevado a 2t e C2 é elevado a menos 3t.
Bom, para esse caso bem simples, pessoal, a gente achou então a solução geral. Vamos ver agora o que acontece num caso mais genérico, né? Seja então a equação x' igual a elevado a x, e vamos ver o caso de n igual a 2. No exemplo anterior, a gente encontrou duas soluções independentes do sistema dado na forma de uma função exponencial multiplicada por um vetor. Isso talvez devesse ser esperado, já que a gente viu em outras equações lineares com coeficientes constantes, tem soluções exponenciais. Bom, então vamos tentar estender essa ideia ao sistema geral, procurando soluções do tipo x igual a qc vezes e elevado a rt, onde o expoente r e o vetor qc devem ser determinados. Bom, se x é igual a qc vezes e elevado a rt, então a gente tem que x' é igual a qc r e elevado a rt. Substituindo x e x' na equação, no sistema de equações, a gente tem que se r é elevado a rt é igual a A que multiplica x, ou seja, que se é elevado a rt. Como é elevado a rt está dos dois lados, a gente pode, é uma constante, a gente pode dividir por e elevado a rt. E o que a gente vai ter aqui, na verdade, é que, passando os membros para a esquerda, a gente vai ter A menos ri, onde I aqui é a matriz de identidade de ordem 2, no caso de ordem n, que multiplica que se igual ao vetor nulo. Então, o que a gente tem, essa equação, é exatamente a mesma equação que a gente utiliza para encontrar os autovalores e os autovetores da matriz A. Então, R é um autovalor de A e que si é um autovetor de A. E esse vai ser, então, o caminho que a gente vai utilizar para resolver, né, um sistema linear homogêneo com coeficientes constantes. Bom, vamos então resolver esse outro exemplo aqui. Olha. Encontre a solução geral do sistema x' igual a essa matriz vezes x. Então, a gente tem aqui que essa é a nossa matriz A. O nosso primeiro passo é encontrar os autovalores de A. Para encontrar os autovalores de A, a gente precisa resolver o seguinte determinante. Det, né, de 1 menos lambda 1, 4. 1 menos lambda igual a 0. Ou seja, aqui a gente vai ter que 1 menos lambda ao quadrado é igual a 4, ou menos 4 igual a 0, né? Menos 4 igual a 0, o que nos dá aqui 1 menos lambda é igual a mais ou menos 2. Ou seja, lambda é igual a 1 mais ou menos 2. Né? Voltando à notação agora para sistemas, né, de equações diferenciais de primeira ordem, a gente tem então que os autovalores são R1 igual a 3 e R2 igual a menos 1. O que falta a gente encontrar agora, então, são os respectivos autovetores associados a R1 e a R2. Então, vamos primeiro encontrar, né, autovetores, ou apenas um autovetor é suficiente, né, de R1 igual a 3. Para encontrar esse autovetor, a gente tem, né, que resolver o seguinte sistema. 1 menos 3, ou seja, menos 2, 1, depois 0, depois temos aqui 4, menos 2, 0. Uma vez que essa linha é a múltipla da outra, a gente pode considerar apenas a de cima. O que a gente tem então é que menos 2, que se 1, na verdade, que se 1, 1,
mais 1, que se 1, 2 é igual a 0. Bom, logo, né, a gente basta pegar então o elemento 2, né, igual ao dobro do elemento 1. Então, o que basta a gente pegar é que se 1 na posição 2, sendo igual ao dobro, né, de que se 1 na posição 1. Ou seja, um autovetor associado a R1 é o autovetor que se 1 igual a... Posso pegar que se 1 igual a 1 e o outro vai ser 2 aqui embaixo. Pegamos o dobro. Bom, agora voltamos a encontrar o autovetor associado a R2. Vamos lá. Autovetor de R2 igual a menos 1. O sistema homogêneo associado vai ser 1 menos menos 1, ou seja, 2. Depois aqui fica 1. Aqui vai ficar 4. E depois 1 menos menos 1 aqui dá 2. O que eu estou usando aqui, pessoal, é exatamente substituindo aqui R2, né, por lambda. E voltando aqui, a gente vai ter que 0, 0. Novamente, a gente tem a equação 2 igual a múltiplo da equação 1, né? A gente pode considerar apenas 1, então. O que a gente tem que ter, então, é que o dobro da posição 1 de que se 2 é mais a posição 2 de que se 2 é igual a 0. Ou seja, o que a gente tem é que se 2 na posição 2 é igual a menos 2, né? Que se 1 na posição 1. Então, o autovetor, que é um autovetor, né? Porque, na verdade, todo múltiplo desse autovetor também vai ser um autovetor. Que se 2 é, por exemplo, que se 1 igual a 1, e aqui vamos ter menos 2. Bom, logo, pessoal, a gente tem que a solução do sistema vai ser dada, né, por C1, que multiplica 1, 2, vezes E elevado a R1t, ou seja, E elevado a 3t, mais C2, que multiplica 1 menos 2, que multiplica E elevado a menos t. Esta aqui, então, seria a solução x1 de t. E aqui a gente tem a segunda solução, x2, né, de t. Para a gente poder afirmar que essa solução é, de fato, a solução geral do sistema de equações diferenciais, basta a gente calcular o Wronskiano, né, de x1 e x2 de t. Esse Wronskiano é dado por esses vetores, né, x1 e x2, ou seja, E elevado a 3t, 2 E elevado a 3t, E elevado a menos t, menos 2 E elevado a menos t. Esse determinante, aqui eu fiz errado, né? Aqui determinante, eu vou apagar ali esse cara aqui. Pronto. Esse determinante, ele vale exatamente menos 2 E elevado a 2t, menos 2 E elevado a 2t, ou seja, menos 4 E elevado
a 2t, que é diferente de zero para todo t. Portanto, né, a solução geral é dada por x igual a C1, 2 é elevado a 3t, mais C2, né? 1 menos 2 é elevado a menos t, onde C1 e C2 são arbitrários, né? Bom, é bom frisar que x1 e x2 formam um conjunto fundamental de soluções. Vamos então para um segundo exemplo. Encontre a solução geral do sistema x' igual a essa matriz aqui que vamos chamar de matriz A vezes x. Novamente, o primeiro passo é encontrarmos, né, os autovalores. Então, de A, autovalores. Bom, para encontrarmos, né, a gente vai precisar calcular o determinante, né, que é menos 3 menos r, raiz de 2, menos 2 menos r, igual a zero. Isso nos dá como raízes menos 1 e menos 4, né? Então, r igual a menos 1 ou r igual a menos 4. Agora, né, achando os autovetores. Para r igual a menos 1, a gente vai cair no seguinte sistema. Menos 3 mais 1, ou seja, menos 2, raiz de 2, menos 1, 0. Novamente, a equação de baixo é um múltiplo da equação de cima, né? Só multiplicar por raiz de 2. E a gente vai ter então que menos 2, que se 1, mais raiz de 2, que se 2, igual a 0. Ou seja, que se 2 é igual a 2 vezes o que se 1 dividido por raiz de 2, que é igual a raiz de 2 que se 1. Logo, né, o nosso primeiro autovetor, que é o que se 1, ele tem as coordenadas. A gente pode tomar x1 de 1, ou seja, e aqui vai ficar raiz de 2. Fazendo agora para o autovalor r igual a menos 4, a gente vai ter o seguinte, olhem só. Vamos ter o sisteminha bonitinho aqui, que é menos 3 mais 4, que dá 1, raiz de 2, 0, e depois raiz de 2, menos 2 mais 4, 2, 0. Novamente, essa é um múltiplo dessa, a gente pode eliminar uma delas e vamos ter que se 1 mais raiz de 2, que se 2 é igual a 0. Ou seja, a gente pode pegar aqui que se 1 igual a menos raiz de 2, que se 2. E a gente vai pegar então o nosso segundo autovetor, que vai ser o autovetor, vou dar que se 2 valendo 1, aqui em cima vale então menos raiz de 2. Bom, logo agora a gente vai ter então as soluções para o sistema são soluções x1, que é a solução 1 raiz de 2 vezes e elevado a menos t, e x2 igual a que se 2, né, que é menos raiz de 2, 1, que multiplica por e elevado a menos 4t. Bom, verificando então se elas são linearmente dependentes, ou seja, se elas formam um conjunto fundamental de soluções, a gente tem o Wronskiano de x1 e x2 igual a
determinante é elevado a menos t, raiz de 2 é elevado a menos t, menos raiz de 2 é elevado a menos 4t, e é elevado a menos 4t. Esse discriminante, né, esse determinante vale exatamente 1 mais 2, ou seja, 3 é elevado a menos 5t, que é sempre não nulo. Com isso, x1 e x2 formam um conjunto fundamental de soluções e a solução geral do sistema é dada por x igual a C1, 1 raiz de 2 é elevado a menos t, mais C2, menos raiz de 2, 1 é elevado a menos 4t. Observe, pessoal, que nesse caso, x1 e x2 são dois vetores ortogonais, ou seja, o produto interno entre x1 e x2 é igual a 0. Vou parar por aqui e continuamos no próximo vídeo.